Na primeira reunião sob o comando de Gabriel Galípolo, o Comitê de Política Monetária do Banco Central deve manter a trajetória de alta da taxa básica de juros. A expectativa é de que a Selic seja elevada mais uma vez em 1 ponto percentual, passando de 12,25% para 13,25% ao ano. O objetivo, claro, conter a inflação e hoje a super quarta, com decisão também sobre os juros nos Estados Unidos. Por lá, na primeira reunião desde a volta de Donald Trump, a taxa deve ser mantida no intervalo entre 4,25% e 4,5% ao ano. Quem entende tudo de economia americana vai trazer todos os detalhes para a gente. Por que é que esse intervalo aí, João Pedro Melo, da taxa de juros nos Estados Unidos e não no Brasil, que é um número exato? Bom dia para você. Brincadeira, JP. Good morning. Gente, pois é, estamos aqui acompanhando, essa medida do Banco Central, a primeira reunião sob o comando de Gabriel Galípolo, e que, de fato, já deve trazer aí uma elevação da taxa básica de juros. É uma questão que já vinha sendo estudada há algum tempo. A gente teve, inclusive, uma declaração em dezembro do próprio Banco Central dizendo que pretendia aumentar a taxa básica na primeira reunião de janeiro e também na reunião de março. É um assunto, obviamente, delicado, a gente sabe disso, porque mexe com a economia, mexe com o calor da economia brasileira e hoje, como vocês disseram, é a primeira super quarta, A gente vai ter a decisão tanto aqui no Brasil como também nos Estados Unidos. Por lá a taxa deve se manter estável, essa é a expectativa, mas aqui no Brasil tem a expectativa de elevação. E agora o Banco Central vai decidir, então, em quanto vai elevar a taxa básica de juros, a chamada Selic. Segundo a edição mais recente do Boletim Focus, que é aquela pesquisa semanal com analistas de mercado, a taxa deve subir 1 ponto percentual, saindo de 12,25% para 13,25% ao ano. Como a gente estava falando, a taxa básica de juros ela é usada nas negociações de títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, nesse sistema especial de liquidação e custódia, por isso tem o nome de Selic, ou a sigla Selic, e serve de referência para as demais taxas da economia. É o principal instrumento do Banco Central para manter a inflação sob controle. Quando o Copom aumenta essa taxa básica de juros, pretende fazer o quê? Conter a demanda aquecida, causando reflexos nos preços, porque os juros mais altos encarecem o crédito e também estimulam a poupança. Com isso, taxas mais altas também podem dificultar a expansão da economia. A gente vinha falando já disso há algum tempo e exatamente isso que preocupa o governo federal. Tanto é que no ano passado a gente teve várias vezes o presidente Lula entrando em embates com o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, exatamente porque a economia não decolava, na opinião de Lula, diante das taxas altas de juro. Bom, ao reduzir a Selic, a tendência é de que o crédito fique mais barato, com incentivo à produção e ao consumo, e também reduzindo o controle da inflação, estimulando a atividade econômica. O Copom se reúne a cada 45 dias, expectativa é de que depois de hoje a próxima reunião seja em março, mas já com uma perspectiva também de aumento na taxa básica de juros. Vamos acompanhar, então, esse resultado. O Copom já tinha anunciado que faria 2 elevações seguidas até chegar ao patamar esperado. E também hoje, JP, o Conselho de Administração da Petrobras pode bater o martelo sobre um novo aumento no preço do diesel. A gente falava ontem sobre a expectativa pelo aumento no valor do combustível, uma nova crise para o governo lidar também. E se aprovado, o reajuste teria um impacto de 18 a 24 centavos por litro nas bombas. No caso da gasolina, haveria um entendimento dentro da companhia de que ainda dá para segurar um pouquinho os preços. É isso, JP? É isso, ainda dá para segurar um pouquinho o preço diante do preço do dólar, viu? Porque a gente teve ali, ao longo das últimas semanas, o dólar fechando na casa de 6,10, 6,12, mas nos últimos dias tem ficado na casa de 5,90, 5,95, E com isso, a Petrobras está avaliando que o preço da gasolina ainda pode ser mantido ali estável antes, de fato, de anunciar um aumento. Mas hoje o Conselho de Administração da estatal vai se reunir para discutir esse aumento no preço do óleo diesel. A presidente da estatal, a Magda Chambriard, já conversou com o presidente Lula, a gente teve essa reunião na última segunda-feira, e ela falou que diante da defasagem da tabela das refinarias, esse reajuste é extremamente necessário. A Associação Brasileira de Importadores do setor diz que a diferença do diesel em relação à cotação internacional está chegando a 17%. Isso quer dizer o quê? 59 centavos por litro. Só que esse reajuste vai ser menor que no Brasil, entre 18 e 24 centavos por litro.
Ontem a gente falava muito sobre a preocupação que existe hoje, porque 70% das cargas do Brasil são transportadas por meio de rodovias. Rodovias utilizam os caminhões, caminhões utilizam o diesel. Com isso, o preço do frete deve elevar, preço da alimentação também deve ficar um pouco mais alto. Então, esse é o principal ponto de preocupação do Palácio do Planalto agora. Na gasolina, a defasagem é menor, 7%. Isso equivale a 22 centavos por litro. Na média, viu? Mas ainda não há nenhuma perspectiva de aumento. Os valores têm aumentado nas bombas, mesmo sem os reajustes constantes da Petrobras. Aqui em Brasília, principalmente, a gente viu, diante do efeito da inflação, o preço saltar quase 50 centavos. E desde julho do ano passado, o preço médio do litro da gasolina comum aumentou de R$ 5,97 para R$ 6,19 hoje. No mesmo período, o etanol foi de R$ 3,96 para R$ 4,24. Já o diesel variou entre R$ 5,94 e R$ 6,09. Esses são os dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. E esses preços deverão subir ainda mais com o impacto do aumento do ICMS, que vai começar a vigorar a partir de sábado. Por enquanto, a gente tem previsão de um reajuste de 10 centavos no litro da gasolina e 6 centavos no litro do diesel. O presidente do Sindicato de Revendedores de Combustíveis, o Paulo Tavares, diz que o impacto do aumento deve chegar ao preço, ou melhor, ao bolso do consumidor em breve. Vamos acompanhar. Isso vai depender do revendedor. Se ele vai querer ficar com esse prejuízo ou se ele vai repassar. O mais provável é que haja um repasse para o consumidor. Eu nunca vi eles não repassarem para o consumidor, confesso. Mas olha, o último aumento promovido pela Petrobras foi em julho de 2024 na gasolina e no gás de cozinha. Por outro lado, o diesel não tem reajuste há mais de um ano. Desde então, a empresa está mantendo os preços estáveis mesmo com a queda nas cotações internacionais do petróleo. A gente, claro, vai ficar de olho porque está pesando já no bolso do brasileiro o preço do combustível. E eu procurei e não encontrei por que diabos a taxa americana de juros tem uma banda. Ela fica entre 4,25% e 4,5%, enquanto a nossa é sempre um número exato, né? No caso agora 12,25%. Eu quero explicações da minha mesa agora, porque nem o Pablo sabe. E se o Pablo não sabe é porque pouca gente sabe mesmo, né? Aí ninguém sabe. Confio nos nossos ouvintes economistas e day traders para que mandem sua mensagem aqui. Por quê que nos Estados Unidos é assim e por que aqui não é? Se houver uma lógica satisfatória para a taxa de juros deles ser desse jeito, por que a nossa não é, então? 999-592-100, código de área 11. Valeu, JP! Valeu, pessoal. Bom trabalho. Até mais. Bom, e aqui embaixo, no andar de baixo, a alimentação em domicílio teve um aumento de 2 dígitos da inflação em 2024, segundo os dados do IBGE, publicados pelo jornal O Estado de São Paulo. As maiores altas foram verificadas em Campo Grande, 11,3%, em Goiânia, 10,6% e em São Paulo, 10 cravados. São regiões onde, de acordo com o economista André Brás, há um consumo maior de carne. As menores altas foram registradas em Porto Alegre, 2,89%. Não, mas aí, porra, o gaúcho não come carne? Parece que o gaúcho está comendo pouca carne. Isso por causa do aumento da oferta. Em Aracaju, de 5,07% e em Salvador, 5,84%. A média no Brasil foi de 8,23%, sendo que no mesmo período, em todo o ano de 2024, a inflação foi de 4,83%. Também no ano passado, o governo bateu recorde de arrecadação. A alta foi de quase 10% em relação a 2023. Mais informações com Márcio Rocha. A arrecadação do governo federal fechou o ano de 2024 em 2,70 trilhões de reais, informou nesta terça-feira a Receita Federal. É o maior valor registrado na série histórica iniciada em 1995 e representa um crescimento real de 9,6%, descontada a inflação, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Assim, o governo arrecadou 2 trilhões 650 bilhões de reais no decorrer do ano passado. Segundo a Receita Federal, o aumento decorreu principalmente da expansão da atividade econômica, que afetou positivamente a arrecadação, e da melhoria do recolhimento do PIS/COFINS. E o dólar ontem fechou em baixa, menor valor desde novembro, completando uma semana em queda. Ontem a moeda americana caiu 0,73% e encerrou a terça-feira valendo R$ 5,86. No mês, para a gente ter uma ideia,
o recuo já é de 5%. A Bolsa de Valores de São Paulo, por sua vez, registrou uma baixa de 0,65%. Nos Estados Unidos, um dia depois do tombo provocado pela chegada do aplicativo DeepSeek, as gigantes da tecnologia americana recuperaram parte das perdas. Ontem, as ações da Nvidia, que tinham caído quase 18%, subiram 8,9% na Bolsa Nasdaq. Na segunda-feira, a companhia que produz chips para inteligência artificial chegou a perder incríveis 600 bilhões de dólares em valor de mercado. O DeepSeek, que foi criado por uma startup chinesa, superou o ChatGPT em downloads e é bem mais avaliado que o concorrente na loja da Apple. Mas tem algumas limitações, como, por exemplo, se ele for questionado, Carla, sobre alguns temas políticos, digamos, sensíveis para a China, como a ditadura do Partido Único, a falta de liberdade de expressão, a perseguição aos seus próprios cidadãos, etc, etc. Aí o aplicativo meio que se autocensura. Ele escreve assim: desculpe, isso está além do meu escopo atual. Vamos falar de outra coisa. Vamos falar de coisa boa. A China bisbilhota as coisas que eu tenho no meu celular, imagina? Isso. Isso está além do meu escopo atual. Vamos falar de outra coisa. Aí automaticamente chega uma mensagem, né, de alguma coisa. Exato. Oferta. Você está querendo grampear alguém? Olha aqui 2 esse Big Macs aparelho. por um hoje no McDonald's, no Challenge Box. Tá vendo? Tem ouvintes aqui sugerindo colocar no DeepSeek, que é aquela pergunta da história da banda dos juros americanos, e no Brasil, por que a gente Eu tem a recebi coisa exata. respostas satisfatórias aqui. ChatGPT teve gente que mandou pra cá, né? Você viu? Não vi o ChatGPT, mas eu vi a mensagem, por exemplo, do Gabriel, que é muito parecida com outras, mas a dele foi a primeira a chegar. A taxa de juros é uma referência, né? Não é que ela vai ser usada de maneira exata. Nossa, subiu 1 ponto, eu preciso subir 1 ponto também, a minha despesa com não sei o que lá. É uma referência. E aí, os Estados Unidos têm as suas idiosincrasias, né? Eles usam Fahrenheit em vez de Celsius, não usam o metro, usam jarda, pé, onça, qualquer coisa que seja mais complicado é o que eles adotam. E aí eles optam por uma banda, enquanto a gente opta por um número exato. E ficamos assim. É engraçado que a nossa taxa de juros, por exemplo, de financiamento, nunca é só, é uma referência, não é aquilo exato e sempre deixa o cliente pagando mais, né? Sempre pesa mais para o nosso lado, a corda sempre estoura para o nosso lado. Quem foi que mandou? O Mário, sabe quem é Mário? Nosso ouvinte, final de telefone 1025, falou, olha, a diferença vem da forma como cada banco central opera no mercado financeiro para atingir a sua meta de juros, claro. Ele colocou as respostas aqui de ChatGPT, né? Nos Estados Unidos, o Federal Reserve define uma faixa porque a taxa atual de juros depende da oferta e da demanda de reservas bancárias. Influencia essa taxa ajustando a quantidade de dinheiro no sistema, mas não a fixa diretamente. O objetivo é manter os empréstimos interbancários dentro dessa faixa. No Brasil, atua diretamente para garantir a taxa de juros diária, que fique muito próxima do valor, usando operações compromissadas para regular a liquidez. Quer dizer, o Fed ele deixa o mercado um pouco mais livre para atuar dentro dessa faixa, e no Brasil o Banco Central usa ferramentas para manter exatamente assim. Foi o que o Mário mandou. O Pablo Fernandes chegou a uma resposta parecida, pelo jeito, né? Não, na verdade, eu estava consultando o DeepSeek para ver o que ele falava. Não, ele tem várias respostas, aqui ele explica o porquê da taxa de juros, como ela é determinada pelo Fed e tudo mais. E sobre o intervalo, ela fala em instabilidade de mercado. O intervalo reduz a volatilidade excessiva das taxas de juros de curto prazo, promovendo uma maior estabilidade no mercado financeiro. Então, assim, seria como o negócio da banda, né? Você tem ali... É uma referência. É uma referência. Eles são menos rígidos. Você pode ir até ali, ali, né? Daqui até ali, você pode ir. Mas você pode ir, você pode transitar nisso aí. Né? Não é exatamente. Vocês me desculpem, tá, gente? Eu curto uma cultura de almanac. Às vezes eu dou uma interrompida aqui no noticiário Hard News. Agora, mas beleza, será que aprendemos uma boa hoje, Aprendemos. Mas se a gente chegar ali a 4%, 3,5% de taxa básica de juros, será que não se adota isso também? Quem sabe um dia a gente vai saber, né? Porque a gente está falando de uma taxa de 12%, uma taxa de 4%, né? Mas será sabe por que não? Porque a gente já chegou pertinho. Alta? Recentemente a gente teve ali no... Não, chegou. 4 não, mas a gente teve no 7. Então, mas não é 4. Tá. Não é 3.
Não, mas não é 4, Pablo. A gente não chegou a 4. A gente teve taxas bem baixinhas. A gente teve taxas iguais a que os americanos tinham no ano passado. Já teve. Ali de 5,5%, 5%, disso eu me lembro. A menor taxa básica de juros do Brasil... ChatGPT, qual foi a menor taxa básica de juros do Brasil? A Dilma diminuiu muito, né, de maneira artificial, diga-se, com manteiga, as taxas de juros. E eu tenho a impressão que a gente chegou no 5 e alguma coisa. Mas não era Mas acho que a gente pode seguir adiante. Diga, Pablito. Que confusão. No governo Jair Bolsonaro, se eu não me engano, a menor taxa de juros foi 2%. Não. Sim, a gente teve uma taxa Não, a de gente juros não muito teve. baixa. A Sim, gente não sim. teve 2%. Sim, teve. Depois houve Taxa uma taxa real? Sim, uma taxa Selic, Selic muito baixa. 2%? Muito baixa. Foi no governo Jair Bolsonaro no começo, se eu não me engano. Em 2020, a gente chegou para 2%, a menor taxa da história. A gente estava vindo de uma profunda recessão. Meu Deus do céu, gente. Teve mesmo. isso. A gente estava vindo de uma profunda recessão e precisava aquecer a economia. E a gente estava no meio da pandemia. Ainda não. Ainda não. Tava não. no começo. A gente Peraí, quando? A Em pandemia- 2020? Não, foi sim, 2020 a gente era pandemia. Era no meio da Foi pandemia? março. Foi em agosto. A pandemia Foi começou em março. Necessidade, de então, 2020. de... Por isso que eu não lembro, gente. A gente estava completamente Não, mas focado em chegou a mínima, notícias foi a da saúde. 2%. Nossa Senhora. Ah, por isso que todas as taxas caíram. A gente conseguiu renegociar financiamentos com os bancos. Né? Foi. Consegui... Muita gente financiou imóvel Muita pela gente taxa da poupança. refinanciou, verdade, teve isso. Muita gente Nossa tirou Senhora, dinheiro de mas investimento. 2%, gente, juro que eu não A lembrava. pandemia chacoalhou o mundo. Foi demais. Em frente. Obrigada, Pablo. Bom, a gente vai para o Rio de Janeiro agora, porque tem informação de momento. Uma nova operação fecha a Avenida Brasil e busca integrantes de facções criminosas envolvidos com a lavagem de dinheiro do tráfico de drogas no Rio de Janeiro. Uma ação realizada no Complexo da Maré, na Zona Norte. E há um intenso tiroteio neste início de manhã. Gabriela Morgado está por aqui para trazer mais informações para a gente. Diga, Gabi, bom dia. Tô sem... O seu mic tá ligado, Gabi? Tá, eu não tô conseguindo ouvir o som da Gabriela no codec, mas a gente vai refazer o contato, então, para trazer essas informações de momento. Enquanto isso, tratamos aqui da questão dos deportados. O governo decide criar um centro de acolhimento para os brasileiros que são trazidos dos Estados Unidos. A unidade vai funcionar no aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, e contará com serviços de alimentação, hidratação e tratamento psicológico. Políticas de inclusão no mercado de trabalho também estão sendo estudadas, é o que nos conta Tayane Ribeiro. Após reunião, o governo federal decide por criar um centro de acolhimento para os deportados dos Estados Unidos no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins. Segundo anunciado pela ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, foi autorizado o início das tratativas para a implementação da medida, tendo em vista que irão chegar mais voos com deportados. Nessa terça, a BH Airport, responsável pelo terminal, tinha dito que não foi comunicada, mas estaria disposta a iniciar esse diálogo. A nossa reportagem voltou a entrar em contato com a empresa e aguarda um retorno. A discussão sobre o tema começou após a chegada de um voo no aeroporto no último fim de semana com deportados dos Estados Unidos que denunciaram situações precárias durante o deslocamento. Em Brasília, o governo descartou o uso de aviões da FAB para trazer os cidadãos expulsos dos Estados Unidos. E um grupo de trabalho foi criado para tratar da questão. Rafael Procópio. O governo federal vai discutir em um grupo de trabalho a melhor forma para repatriar os brasileiros que forem deportados dos Estados Unidos. A decisão veio após uma reunião do governo no Palácio do Planalto nesta terça-feira. A conversa teve representantes da diplomacia brasileira, dos direitos humanos, da defesa e também as Forças Armadas. Inclusive, o uso de aviões da Força Aérea Brasileira está descartado. O entendimento é de que esse trâmite até chegar no Brasil é exclusivo do governo norte-americano. O grupo de trabalho pretende discutir as medidas possíveis e adicionar representantes da gestão Donald Trump no processo. O ministro de Relações Exteriores, o chanceler Mauro Vieira, afirmou que o entendimento que se quer chegar com as autoridades norte-americanas é no sentido de prestar as condições mínimas para as pessoas durante o processo. As deportações para eles, repatriação para o Brasil, sejam feitas atendendo os requisitos mínimos de dignidade, respeito aos direitos humanos, a atenção necessária aos passageiros numa viagem dessa extensão. Estamos agora trabalhando para encontrar soluções e formas adequadas para que cheguem ao Brasil os brasileiros repatriados, mas dentro de atenção absoluta aos respeitos aos direitos humanos, às condições necessárias de viagem e atenção necessária aos passageiros nesse voo. Segundo fontes do Itamaraty,
As autoridades americanas prometeram investigar as denúncias de maus tratos aos 88 passageiros que desembarcaram em Manaus. Os agentes consideraram o avião ruim e classificaram a tripulação como amadora. Nos Estados Unidos, as medidas anti-imigração do presidente Donald Trump estão cada vez mais rígidas. Ontem, o estado de Oklahoma aprovou uma nova lei que exige a comprovação de status de cidadania para matricular crianças em escolas. A proposta, no entanto, ainda precisa ser aprovada pelo Poder Legislativo e pelo governador para entrar em vigor. O conselho é composto por membros do Partido Republicano, o mesmo de Donald Trump. Segundo o colegiado, o objetivo da regra será apenas coletar dados sobre o corpo estudantil. Defensores da educação universal, no entanto, alegam que a proposta vai fazer com que as famílias de imigrantes se sintam com medo nas escolas públicas e defendem, né, essas pessoas que querem a educação universal, que as instituições de ensino sejam legalmente obrigadas a fornecer educação a todas as crianças, independentemente do status de cidadania. No Texas, um professor foi afastado e está sendo investigado por denunciar alunos e convidar agentes da Agência de Imigração e Fronteiras para irem até a escola onde trabalha. Nas redes sociais, o homem, que não foi identificado publicamente, escreveu que muitos dos estudantes nem sequer falam inglês. Ele afirmou: "Tenho muitos alunos que nem falam inglês, estão na 10ª ou 11ª série. Eles têm que se comunicar comigo pelo tradutor do iPhone. O Departamento de Educação dos Estados Unidos deveria reformular totalmente o nosso sistema escolar." De acordo com a rede CBS, 93% dos alunos do distrito de Fort Worth, onde ocorreu esse caso, são hispânicos e latinos. E muitos pais estão deixando de enviar os filhos às escolas. Veja que fofura, um professor denunciando os próprios alunos para agentes de imigração. Nós já temos relatos de milicianos, lembrando que o conceito de milicianos nos Estados Unidos é diferente daquele que a gente tem aqui no Brasil. Não são criminosos, são pessoas armadas que criam uma segurança paralela. Na verdade, o conceito que já foi usado aqui no Brasil, né? Até que esses caras se tornassem bandidos mesmo, piores muitas vezes que traficantes. Mas é isso, é uma segurança paralela organizada pela própria vizinhança, fortemente armada. Milicianos que caminham pelos bairros latinos, bairros negros, bairros de imigrantes, intimidando essas minorias, né? Causando terror nessas famílias. A gente já está vendo o discurso que vem da Casa Branca ecoando entre os cidadãos americanos. E eu quero lembrar, sempre faço isso todos os dias, que esses brasileiros que são trazidos para cá não são criminosos, não são mesmo, porque eles não cometeram nenhum crime de acordo com a legislação brasileira. Lá eles cometeram sim o crime de entrar ilegalmente ou permanecer ilegalmente nos Estados Unidos. Mas do nosso ponto de vista, eles são brasileiros que foram tentar a vida em outro país. Ora, Eduardo Bolsonaro fez isso. Ah, não, mas ele tinha visto de estudante. Tinha, mas ele não tinha visto de trabalho. E fritou hambúrguer numa lanchonete. Você precisa de um visto de trabalho para trabalhar nos Estados Unidos. Então, ele já foi um ilegal. Ele merece apanhar num avião sendo trazido de volta ao Brasil? Merece ser largado num avião na pista de Manaus, sob o sol, com o ar-condicionado desligado, um forno, as pessoas quase passando mal? São pessoas, para quem já foi aos Estados Unidos, que são atendentes de lanchonete, que trabalham em postos de gasolina, que dirigem táxis em Nova York. São trabalhadores. São pessoas que estão tentando trabalhar, que estão tentando ganhar vida, que estão tentando realizar um sonho. Não caia nessa esparrela de que são criminosos. São pessoas que não merecem apanhar, que não merecem ser torturadas. Elas voltavam algemadas, sim, os brasileiros voltavam algemados em governos anteriores. É algo que o governo brasileiro, não só este governo, mas os anteriores também, tem negociado com os Estados Unidos. É uma política americana, mas geralmente as algemas são tiradas no momento em que esses caras chegam ao Brasil, mas eles não apanhavam. Até onde sabemos, não havia relato de brasileiros sendo torturados. E os próprios americanos admitem os erros que foram cometidos pelos seus agentes. Tá? A gente vê uma onda aí de demonização desses brasileiros que é de cortar o coração. O cara apoiando os opressores e humilhando os oprimidos.
os seus próprios cidadãos, e geralmente são pessoas que se dizem patriotas, né? Se você acha que um brasileiro, só porque foi tentar a vida num outro país e não deu certo, foi pego e voltou, merece ser torturado no voo de volta por agentes violentos, cara, o que aconteceu com você? Mas em frente. A história do Eduardo Bolsonaro foi só uma pergunta retórica, tá? Foi uma O que ele pergunta fez, se retórica. merece ou não, agradeço a todas as mensagens que chegaram Porque com uma resposta. acharam que eu tava falando. Não, eles responderam. 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 Não, a pergunta Ele merece! Não, a pergunta é retórica. Obrigada a todo mundo que escreveu, mas foi só uma pergunta retórica. O cerco contra imigrantes ilegais nos Estados Unidos faz parte da promessa de Donald Trump de realizar o maior programa de deportação em massa da história. Já são mais de 4.500 detenções desde o início do segundo mandato do republicano. Foi quando? Faz 1 ano e meio, 2? Não, 20 de janeiro, são 9 dias. Segundo o advogado e professor de direito Gustavo Nicolau, os deportados passaram por um longo processo antes de voltar aos países de origem. Eles passam, por esse longo processo. Ele afirma que a maioria já estava envolvida em algum tipo de delito no território americano, diz aqui esse professor. Pessoas que estão no ponto final de um processo de deportação, que é o embarque, infelizmente, são pessoas que vinham de um processo, como imensa regra geral, um processo no qual elas foram ouvidas, tiveram advogado, tiveram audiência, tiveram ali a oitiva de um juiz. Então essas pessoas vinham num longo processo, e que culminou com essa deportação. E sim, é possível dizer que, como regra, pelo menos, o início de um processo de deportação exige ali cometimento de um pequeno delito. No caso, a própria entrada no país. É considerado um delito. Mas assim, é claro que essa é a opinião do professor, mas de acordo com entrevistas que a gente fez e gente que a gente ouviu que veio nesses aviões de volta, nem sempre há todas as etapas desse processo. A gente ouviu recentemente uma mulher que passou por alguns anos, pagou advogado, estava com esse processo em andamento nos Estados Unidos, foi deportada, deixou ela, ela cita, vim com a roupa do corpo, deixei o que eu conquistei lá, deixei carro na garagem e não sei o que eu vou fazer. Uma mulher que voltou agora para Minas Gerais, porque a grande maioria dos brasileiros que tentam a sorte nos Estados Unidos vem. E há diversas reportagens mostrando o porquê. Porque que Minas Gerais está acaba sendo esse centro de envio de brasileiros para os Estados Unidos. Enfim, essa mulher voltou para o Brasil. É um dos relatos que a gente tem de que não há um processo assim tão longo para deportar essas pessoas que são encontradas em situação ilegal, principalmente nesse momento. Claro, e veja, obviamente, dentro de um grande grupo, nos Estados Unidos, principalmente, sempre haverá alguém condenado por algum crime, ou que está sendo julgado por algum crime. Os Estados Unidos são um país que prende muito. 5% da população americana, incluindo os próprios americanos, tem algum tipo de condenação. 5% é uma pessoa a cada 20. Ou seja, num avião com 200 pessoas, em tese, você teria 10 pessoas que foram condenadas por algum crime se você pegasse 200 americanos aleatoriamente. Então, haverá pessoas que cometeram crimes ali. Claro que haverá. Mas não é um grupo de criminosos, não é um grupo coeso de criminosos. E para que você veja que a intenção do governo Trump é deportar todo e qualquer imigrante ilegal, independentemente de ser ou não criminoso, os Estados Unidos possuem algo em torno de 12 milhões de imigrantes não documentados. E Donald Trump promete deportar 10 milhões. É quase a totalidade. Então, o crime que justificaria a volta para casa seria a própria entrada nos Estados Unidos. Entrada ilegal nos Estados Unidos, que de fato, do ponto de vista deles, é um crime. O que eu estou dizendo é que do ponto de vista nosso, aqui no Brasil, não é. Não é crime nenhum você tentar entrar ilegalmente num outro país. Enfim, temos mais Trump, Mais Trump. Nesta quarta-feira, o presidente dos Estados Unidos ordenou o fim do apoio federal para transições de gênero em menores de 19 anos. Na prática, a medida corta o envio de recursos do governo que garantiam assistência médica para os procedimentos. Nos primeiros dias na Casa Branca, Donald Trump já tinha proibido a presença de mulheres trans em prisões femininas. Além disso, ele afirmou que o país voltou a reconhecer exclusivamente 2 gêneros, masculino e feminino. Falou isso na posse, inclusive. Ontem o presidente assinou um decreto abrindo as portas para banir os soldados transgêneros do Exército dos Estados Unidos.
Em resposta a outra decisão tomada por Trump, a Organização Mundial da Saúde pediu que os Estados Unidos não interrompam o envio de medicamentos contra o HIV para países de baixa e média renda. A suspensão do repasse dos remédios foi anunciada ontem pela Casa Branca e, segundo a OMS, representa uma ameaça global. O governo americano é responsável por ajudar na compra dos remédios que são enviados a vários países, inclusive o Brasil. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a suspensão pode colocar em risco a vida de 30 milhões de pessoas que dependem do programa que dá acesso ao tratamento. A atuação do projeto no Brasil financia ações que facilitam os testes de HIV em capitais e colabora com instituições para elaborar planos de conscientização e prevenção. Lembrando que um pouquinho mais tarde tem Eduardo Barão por aqui falando direto dos Estados Unidos, trazendo mais notícias da América do Norte. A Roberta Russo também participa com o Barão a partir das 11 da manhã no Band News Station, né, Rô? Isso, a partir das 11 horas. Foi um começo frenético de governo, né? Foi um começo frenético. Tem sido. Fazendo com que janeiro pareça durar mais do que realmente já dura, né? É 386 dias. Sim, gente, 29 de janeiro, só um lembrete, hoje é dia do nhoque da fortuna, de fazer aquela simpatia. A gente vai voltar para o Rio de Janeiro, agora sim, contato restabelecido com a nossa reportagem, porque tem operação fechando neste momento aqui a Avenida, Avenida Brasil. Gabriela Morgado conosco. Fala, Gabi, bom dia. Oi, pessoal, bom dia para vocês, para todos os nossos ouvintes. Essa operação começou bem cedinho, ainda de madrugada, e claro que assustou os motoristas aqui do Rio de Janeiro e também os moradores do Complexo da Maré, que fica na zona norte do Rio de Janeiro. É uma operação da Polícia Civil e também da Polícia Militar, com o apoio da Polícia do Espírito Santo. E aí, desde cedo, moradores mandaram vídeos, e áudios para a gente aqui com um intenso tiroteio entre os policiais e os criminosos. Barricadas incendiadas foram colocadas nos acessos ao Complexo da Maré para impedir a chegada da polícia, e a Avenida Brasil e também a linha vermelha acabaram sendo fechadas pelos próprios policiais para essa operação, e são duas das principais vias expressas aqui do Rio de Janeiro, ligam o centro da cidade à zona oeste da capital e também a Baixada Fluminense, então tinha muita gente indo trabalhar e aí, claro, ficou aquele trânsito, muita gente assustada. Depois de um tempo, as vias chegaram a ser liberadas, mas a operação não terminou, o trânsito na região continua e a ação dos policiais também, inclusive em outras áreas da cidade, na Zona Sul. Por enquanto, a gente tem a informação de uma pessoa presa, mas ela acabou sendo presa em flagrante, não era um alvo da operação, porque tentou roubar ali um caminhão na Avenida Brasil. Mas essa ação, ela acontece com o apoio da Polícia do Espírito Santo, porque dados da Subsecretaria de Inteligência do Estado mostraram que um grupo criminoso do 3º Comando Puro, a facção, atua aqui no Complexo da Maré e extorquia funcionários de empresas provedoras de internet, água e gás, que só podiam atuar nas áreas controladas pela facção, pagando uma mensalidade que chegava a R$10 mil. Então, esse valor era pago por mês para que essas empresas pudessem atuar no Complexo da Maré. E os criminosos ainda tinham uma casa lotérica e um banco paralelo, ou seja, uma instituição ali financeira clandestina, não regularizada, que oferecia empréstimos para os moradores da comunidade para lavar o dinheiro do tráfico. E aí, com isso e com as ações também em Vitória, no Espírito Santo, R$43 milhões foram movimentados pelos criminosos em menos de um ano. As investigações tiveram início ainda em 2024, em novembro, após a prisão do traficante Luan Gomes de Faria em Vitória. Foi quando o irmão dele, Bruno Gomes de Faria, veio para o Complexo da Maré. Os dois são conhecidos como os Irmãos Vera, são os chefes do 3º Comando Puro no estado, e agora a polícia tenta cumprir mandados de prisão e também de busca e apreensão aqui no Rio de Janeiro e também em Vitória, pessoal. Obrigada, Gabi. Vamos seguir acompanhando, portanto, essa operação, essas investigações que chegam ao Espírito Santo também. Vamos continuar no Rio de Janeiro. Beijo para você, Gabi, mas agora acionando o nosso João Boeri, porque um relatório do Ministério da Saúde confirmou irregularidades naquele laboratório onde 6 pessoas testaram positivo para o HIV depois do transplante de órgãos. O caso, inédito aqui no Brasil, aconteceu em outubro do ano passado, no Rio de Janeiro, foi revelado em primeira mão, com exclusividade, pela Band News FM, o jornalismo do Grupo Bandeirantes, e na auditoria a pasta apontou total ausência de controle de qualidade nos exames realizados pelo laboratório PCS Lab Salene. João Boeri está com a gente, tem as últimas informações
agora dessas novidades gravíssimas, né, João? Bom dia para você. Oi, Roberta. Muito bom dia a você e a todos. A gente falou muito nos últimos meses sobre esse caso do laboratório PCS Lab Salem, mas muito focado na parte criminal. O que essa auditoria realizada pelo Ministério da Saúde na Secretaria de Estado de Saúde, Fundação Saúde aqui do Estado do Rio de Janeiro, indica nesse momento um suposto favorecimento do laboratório PCS Lab Salem no processo de escolha do laboratório para assumir, por exemplo, as funções da Central Estadual de Transplantes aqui no estado do Rio de Janeiro e também de outras unidades do sistema de saúde aqui do estado. A gente lembra, nos últimos meses, a gente falou muito sobre a relação de pelo menos 2 dos 3 sócios do laboratório PCS Lab Salem com o deputado federal Dr. Luizinho e ex-secretário de Estado de Saúde aqui do Rio de Janeiro. O político chegou a, nos últimos meses, negar qualquer tipo de interferência no processo de escolha do laboratório e também foi defendido pelo próprio governador Cláudio Castro aqui do estado do Rio de Janeiro. Esse procedimento do Ministério da Saúde, essa auditoria, foi determinada pela pasta em caráter de urgência depois da contaminação de 6 pacientes com HIV e também apontou, como você disse, Roberta, total ausência de mecanismos de controle de qualidade. Esses documentos que a gente teve acesso mostram diversas irregularidades na sala onde funcionava o laboratório PCS Lab Salem, no Instituto Estadual de Cardiologia aqui do Rio, na zona sul da capital fluminense, que inclusive foi encontrado em obras depois de ser interditado pela Anvisa, pelo Ministério da Saúde, o que não poderia acontecer. A gente conversou com o diretor do Departamento Nacional de Auditoria do SUS, Alexandre Alves Rodrigues. Ele falou um pouquinho sobre essa auditoria que foi feita aqui no Rio de Janeiro. Então nós encontramos algumas não conformidades, eu não teria condições de listar para você todas, mas as mais graves foram relacionadas exatamente a um suposto, porque aí depende de um desdobramento, mas há um suposto favorecimento da licitação do laboratório Salem para ser esse laboratório responsável pelas testagens, né, que haveria aí uma relação de parentesco entre os responsáveis pelo laboratório e pessoas integrantes dessa fundação, que é a contratante, né, e irregularidades decorrentes aí do processo que ocorre desde a captação até a entrega. Importante essa fala do Alexandre Alves Rodrigues, que fala exatamente sobre esse suposto favorecimento do laboratório PCS Lab Salem no processo de escolha aqui no Rio. O Ministério da Saúde também determinou auditoria em todas as centrais de transplantes do Brasil, claro, para fazer esse mesmo trabalho em outros estados. Para a gente finalizar, a Secretaria de Estado de Saúde do Rio disse que vem colaborando com as investigações e que as evidências já foram colhidas pelos departamentos investigativos. Segundo a pasta, não houve qualquer recomendação sobre não realizar obras no local, pessoal. Obrigada, João. Quer mudar a trilha? Por gentileza. O mundo do futebol e o Brasil aguardam um anúncio oficial da volta de Neymar ao Santos. Pode ser a qualquer momento, Iro Queiroga. A confirmação do acerto de Neymar pelo Santos é esperada para esta quarta-feira. Ontem, o presidente do clube, Marcelo Teixeira, postou um vídeo nas redes sociais praticamente anunciando o craque, dizendo que o time da Baixada Santista o espera de braços abertos para voltar a ser feliz e construir uma nova história. O prefeito de Santos, Rogério Santos, também se antecipou aos perfis oficiais do Peixe, celebrando o retorno de Neymar. Nesta segunda-feira, o Al Hilal da Arábia Saudita confirmou a rescisão de contrato com o atacante brasileiro em comum acordo. O vínculo iria até o meio do ano. E a iminente chegada de Neymar ao Santos não traz somente expectativas pelo que ele pode entregar dentro de campo. Possibilidades sobre a compra de parte do clube por ele e pelo pai foram levantadas durante a negociação e antes da rescisão de contrato com o Al Hilal. Porém, para o narrador da Band News FM, Anderson Gonçalves, este não será o foco, pelo menos em um primeiro momento. O motivo é a intenção de Neymar em um retorno em alto nível à seleção brasileira visando a Copa do Mundo de 2026. Rolou muito disso, né, sobre o Neymar pai, né, sobre querer comprar o Santos, né, fazer parte da SAF do Santos, mas eu acredito que nesse momento não seja o foco. Né, até ouvi algumas pessoas da mídia, né, algumas pessoas da imprensa falando que Neymar pai havia desistido dessa ideia da SAF, né, e tudo mais, que focou agora na carreira do filho,
E eu acredito que é o que tem que ser feito mesmo, afinal de contas, daqui 1 ano e meio, pouco menos de 1 ano e meio, a gente tem uma Copa do Mundo, que muito provavelmente pode ser a última Copa do Neymar. Então acredito que o foco seja dentro de campo. O ciclo até a próxima Copa do Mundo também deve balizar o tempo de contrato a ser assinado com o Neymar. Em entrevista ao programa Band News na área, o ex-jogador e diretor do Santos e comentarista do Band Esportes, Paulo Jamelli, disse que clube e atleta precisam se resguardar. Eu entenderia o seguinte, tanto para o Santos como para o Neymar, eu faria um contrato até um dia antes da convocação da Copa do Mundo ano que vem. Eu acho que é uma segurança para os dois lados, né? Para o Neymar não apressar a recuperação dele. E do lado do Santos, a segurança de você ter o Neymar por mais tempo, para fazer um contrato mais longo, patrocínio. A gente não sabe também qual que é a ideia do Neymar. Se não for a Copa do Mundo, mais 2, 3 anos o Neymar para de jogar. 4 anos, sei lá. E ele vai continuar a vida dele. Companheiro de Neymar na época do... Companheiro do Neymar no Peixe em 2010, o ex-jogador Marquinhos acredita que ele vai jogar mais pelo meio, diferentemente daquela época quando ele atuava pelas pontas. Eu acredito que o Neymar voltando, ele volta para jogar por dentro, até porque o Santos tem 2 ou 3 extremos que deve contratar mais alguns, que possam fazer o trabalho um pouquinho sujo de voltar ao terreno de campo e deixa o Neymar descansando para que a gente tenha o Neymar 100% para nos dar alegria, para nos fazer novamente sorrir com o futebol que ele tanto encantou quando saiu daqui. E aí, gente? Já discutimos bastante, né? Já? Já. A gente já deu a nossa opinião. Eu, de novo, torço para estar errado e torço para que o Neymar arrebente no Santos, encante os torcedores brasileiros, tenha a sua melhor fase no futebol e nos traga o título da Copa do Mundo no ano que vem. Essa é a minha torcida. Né? O que eu acho que vai acontecer, infelizmente, não é isso. Eu não vejo essa gana, essa garra, essa vontade dentro do Neymar. Mas pela 1000ª vez, espero estar errado. Ele viveu a vida dele, tá vivendo como ele quer. Deixa o cara. Sim. Né? Deixa o cara. A Roberta Russo, ela tá sempre assim, ó, Mona Lisa, né? Plena Mona Lisa, não quer botar a mão nessas polêmicas. O que ela falou do Neymar fora do ar aqui, Vocês não acreditam. Sabe que ontem a gente perguntou pro Barão se ele ia querer Neymar, também não. Também não. Então, também gente, não eu tô desejaria. muito surpresa com isso. Mas depois, de novo, os ouvintes mandaram muitas mensagens mais tarde, Carla, e alguns, ao contrário de cedinho, queriam sim o Neymar e tal, defendendo, mas Barão não. 12 anos, hein, depois... Voltando aqui ao Brasil. Vamos acompanhar.